Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista inédita e escolhida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. E como eu sempre digo, você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like. E, é claro, divulguem os nossos vídeos. Divulguem em suas redes sociais e também em seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante para a saúde do nosso canal. E que também proporciona com que mais pessoas possam assistir às nossas entrevistas. O assunto a ser tratado hoje aqui no Cá Entre Nós vai ser flores comestíveis. Solta a vinheta. Ela é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e atualmente doutoranda em horticultura pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, onde atua na linha de pesquisa de sistema e produção de plantas hortícolas. Também desenvolve trabalhos com plantas medicinais, plantas alimentícias não convencionais, e especialmente flores comestíveis, e com potencial para a utilização dessas flores como corante natural. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Isabela Barbosa Marques. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. Eu que agradeço o convite para participar. É um grande prazer estar aqui no Cá Entre Nós. Muito obrigado, Isabela. É uma honra tê-la aqui e poder falar um pouco aí sobre esse tema tão interessante e que tem um desconhecimento geral da nação, né? Uma coisa bacana de se falar. Bom, iniciando a nossa conversa de hoje, Isabela, eu gostaria que, se você pudesse, nos indicar algumas flores comestíveis que naturalmente nos surpreenderia por nós não sabermos que ela é comestível. Esse é um fato bastante interessante, Nelson, porque, como você disse, na verdade, hoje ainda existe uma grande parcela da população que nem sabe que existem flores que são comestíveis. Eu, por exemplo, venho de uma cidade bem pequena, no interior de Minas, e aí, às vezes, eu compartilho informações sobre flores, converso com algumas pessoas, e muitas dizem, as flores são comestíveis? Eu falo, sim, existem diversas espécies que são comestíveis. Aí eles perguntam, tá, então me fala uma espécie que é comestível. Aí eu cito, por exemplo, o girassol. Eu vou então... O girassol, então, eu vou colocar uma imagem que você nos passou sobre isso, né? Acho que é bacana mostrar para o pessoal aqui. Opa, acho que eu mostrei a imagem equivocada. Aí está o girassol, é isso? Esse é o girassol. Esse é o girassol. Porque no Brasil ele é bastante cultivado, só que muito para fim de produção de ração para animais ou para a indústria de óleo de girassol. Então, as pessoas não têm conhecimento de que a flor dele também é comestível, mas trata-se de uma flor comestível. Uma outra flor que é muito difundida no Brasil, muito comercializada, são as rosas. E as rosas também são comestíveis. Isso é uma grande surpresa, porque elas têm um potencial ornamental muito expressivo. É um dos carros-chefes da floricultura. Então, é uma grande surpresa que as pessoas, quando as pessoas sabem que pode se comer rosas. E uma outra que é bastante surpreendente é a flor de abóbora. A abóbora também tem flor comestível, porque no Brasil costuma-se consumir o fruto da abóbora, né? Sim. Consome-se muito no Brasil, mas, além do fruto, as flores também são comestíveis. Essa é uma das maiores surpresas, eu acredito, quando se trata de flores que são comestíveis. Legal. Bom, Isabela, a sua entrevista, a chamada da sua entrevista está nas nossas redes, esteve, né, até hoje, nas nossas redes sociais,
E, obviamente, as pessoas começaram a mandar algumas perguntas antecipadamente e vou falar o nome das pessoas que fizeram essas perguntas e colocar as perguntas aqui na tela, que acho que é interessante para que você possa responder. Olha só, ligou para a gente, melhor, passou um e-mail para a gente, a Monalisa Cavalcante, de Montes Claros. E ela perguntou o seguinte: Isabela, quais são os principais cuidados que devemos ter para consumir essas flores? Essa pergunta é muito boa, Nelson, muito importante, porque as flores comestíveis são, podem ser consumidas, mas existem alguns cuidados importantíssimos que se devem tomar antes de consumir essas flores. O primeiro cuidado é a identificação correta dessas flores, saber exatamente que aquela espécie que se está consumindo trata-se de uma flor comestível, uma flor que pode ser consumida, que não vai trazer nenhum tipo de malefício. Entre os outros cuidados estão saber a procedência dessas flores, porque é muito importante que as flores, para fim de alimentação, sejam cultivadas sob sistema orgânico de produção. Então, é necessário saber de onde vem a flor que se está consumindo. Porque na agricultura convencional utiliza-se alguns produtos químicos, defensivos agrícolas, agrotóxicos, como se queira chamar, que podem deixar resíduos nessas plantas e esses resíduos podem contaminar de alguma forma. E as flores se comem em grande parte de forma in natura, fresca, então é importante que essas flores venham de sistemas orgânicos de produção para que não haja nenhum risco de contaminação. É importante saber também a procedência, porque elas podem estar contaminadas por outros fatores, como poluição, por exemplo. Às vezes, vê-se muito algumas espécies de flores que estão em jardins, em calçadas, só que essas flores podem estar contaminadas. Então, é importante saber a procedência para consumir com segurança essas flores. Então, esses são alguns cuidados muito importantes. Respondida, então, a pergunta para a Monalisa Cavalcante. Monalisa, muito obrigado por sua intervenção antecipada. E, Isabela, me diga o seguinte, falando sobre isso que você comentou quanto aos cuidados, nós podemos comprar essas flores comestíveis em floriculturas? E se não ou sim, o porquê? Então, essa é uma outra questão importantíssima. Não se deve nunca comprar flores em floricultura com a finalidade de consumir, com a finalidade de consumo. Porque, como eu disse, no sistema convencional de produção, sistema agrícola convencional, e a maioria das flores de floricultura são cultivadas sob esse sistema, utiliza-se agrotóxicos. E esses agrotóxicos podem deixar resíduos, e esses resíduos podem ser tóxicos, podem causar reações diversas no organismo. Ainda mais tratando-se do fato que as flores de floricultura, principalmente aquelas que são de corte, que são flores que não vêm em vasos, são aquelas que formam buquês, enfim, elas precisam ter uma vida útil longa, ou seja, elas precisam manter as características visuais dela por um período longo, precisam permanecer com a sua cor, com a sua turgidez, ou seja, não murchar. E para isso, o que se faz é uma aplicação muito grande de produtos para conservar essas flores. E esses produtos são muito tóxicos para a saúde humana, eles não devem, de maneira nenhuma, serem consumidos. Então, não se deve consumir nunca flores que venham de floriculturas, porque elas não são cultivadas para fins comestíveis, para fins alimentícios, são para fins comerciais, enfim, para presentear, para ornamentar. Então, o processo de cultivo, o protocolo de cultivo é outro que não é comestível de maneira nenhuma. Mas uma opção que eu sempre digo para quem recebe, por exemplo, uma flor de floricultura, que vem, vamos dar um exemplo de uma begônia, por exemplo. Ela pode vir num vaso e ela vem florida, toda bonita, e a begônia é uma flor comestível. E aí a pessoa pensa, poxa, ganhei uma begônia linda, soube que é comestível, eu queria experimentar, o que eu faço? O que se pode fazer é esperar mais 2 ciclos, por exemplo, de floração, porque ela vai florescer, essas flores vão cair, e depois de algum tempo. Se for bem cuidado, obviamente, se forem feitos todos
protocolo de cultivo, cuidar bem dela, ela vai florescer novamente. Então, depois de uma segunda floração, por exemplo, um segundo, terceiro ciclo de floração, aí sim você pode consumir essa flor, porque aqueles produtos químicos que estavam ali, que foram aplicados na floricultura, eles não permanecem para sempre na flor, ele é metabolizado pela flor, pela fisiologia dela, e eles acabam se dissipando, não ficando mais presentes. Então, depois de alguns ciclos de floração, é seguro consumir essas flores. Ou então, o que pode se fazer também, por exemplo, de plantas que dão estacas, pode-se retirar uma estaca dessas plantas que foram recebidas de floricultura, gerar uma nova planta e, a partir daquela nova planta, consumir, então, as flores, que vão também estar livres desses produtos, porque já vai ter metabolizado, então eles não vão mais estar presentes e, quando consumidos, não vão trazer nenhum risco para o consumidor. Legal, bem interessante, né? E os cuidados têm que ser realmente bem grandes. E deixa eu te perguntar, todas as flores são potencialmente alergênicas? Sim, todas as flores são potencialmente alergênicas, porque o que causa a alergia, o que pode causar uma reação alérgica, é uma proteína que está presente no pólen. E todas as flores possuem pólen, então todas as flores são potencialmente alergênicas. Existe, inclusive, um tipo de alergia que é específico para o pólen, que é a polinose. Então, as pessoas que são portadoras desse tipo de alergia não devem, em situação nenhuma, consumir flores, porque podem causar reações alérgicas muito diversas, que podem ser desde uma reação alérgica simples ou até insuficiência respiratória, por exemplo. Então, deve-se tomar muito cuidado mesmo. E também pessoas que são asmáticas, por exemplo, pessoas que possuem rinite, devem tomar cuidado e evitar o consumo de flores. Eu, por exemplo, durante o mestrado, trabalhei com uma flor. E era em campo aberto e eu tenho rinite alérgica. Então, às vezes, quando eu chegava, eu tinha uma crise de rinite por causa da grande quantidade de pólen que estava ali presente. Só que isso era bastante esporadicamente. Então, não foi um problema muito grave para mim. Mas algumas pessoas que tenham, por exemplo, asmáticos, quem tem bronquite, ou casos de rinite muito sério, devem evitar, para evitar essas reações alérgicas que não são nada agradáveis. Entendi. E outra questão é a seguinte: dentre as várias flores comestíveis existentes, tem uma que é bem conhecida, que é o dente de leão. Por sua utilização tanto na culinária como em uso medicinal. Eu perguntaria para você o seguinte: você pode falar um pouco mais sobre essa planta para que nos esclareça sobre essas duas utilizações? Sim, claro. Bom, o dente de leão, que é o nome popular dele, é dente de leão. O nome científico dele é Taraxacum officinale. Por que eu estou falando o nome científico dele? Porque algumas pessoas confundem o dente de leão com a serralha, porque eles são muito parecidos. A serralha, o nome científico dela é Sonchus oleracea. São flores diferentes, são plantas diferentes, mas elas são muito parecidas. Tem flores, elas são da mesma família, então ela tem a estrutura da flor, tanto da planta, desculpa, tanto a estrutura da planta quanto a flor muito parecida. As flores dela são amarelas, que formam aqueles pomponzinhos brancos que se costuma assoprar, enfim, são bem parecidas. Só que o dente de leão, dá para observar que tanto as folhas quanto as flores dele, as hastes, é como se elas caíssem direto do chão. Forma uma toceira e é possível perceber as hastes subindo direto do chão e formando a flor lá no final. Já no caso da serralha, ela tem um caule. O caule é mais ereto e do caule dá para perceber saindo tanto as folhas como as flores. No caso da serralha, essas flores podem vir em caixa, ou seja, várias flores próximas uma da outra. Já no caso do dente de leão, essas flores são solitárias, ou seja, cada haste sai apenas uma flor. Então, é importante diferenciar para que não se confunda, ou seja, para consumir, ou seja, para usar com potencial medicinal. O dente de leão, como você disse, tem algumas propriedades medicinais
E isso dá para ser observado já a partir do nome científico dele. Como eu disse, é Taraxacum officinale. Esse nome vem do latim, officinale, e officinale no latim está relacionado a alguma coisa que está relacionada à oficina. E oficina, no latim, significa, na verdade, em tempos antigos, oficinas eram os locais onde faziam as preparações medicinais, por exemplo, bálsamos, pomadas. Então, é daí que vem esse nome officinale dele, ou seja, ele era manipulado em oficinas para fazer preparações terapêuticas. Por isso, o nome dele, Taraxacum officinale, já nos demonstrando que alguma propriedade terapêutica medicinal ele tem. E entre as mais famosas estão a propriedade anti-inflamatória dele e diurético. E ele também auxilia em funções do fígado. E deixando bem claro aqui que eu estou apenas descrevendo o que está na literatura em relação às propriedades medicinais, já que a prescrição de planta para fins medicinais só pode ser feita por profissional competente, por médicos, profissionais da saúde. Enfim, já em relação ao seu potencial comestível, as flores são muito apreciadas porque são doces, flores doces que lembram inclusive o sabor do mel. Então é muito utilizado em preparações doces, como bolos para enfeitar, né, para ornamentar bolos, tortas, enfim. Então é muito utilizado em função desse sabor doce. Só que também ele pode ser utilizado em pratos salgados sem problema nenhum, como fresco em saladas, por exemplo. E uma forma bastante interessante de consumir é empanado, porque em relação ao formato dele é bem interessante, de quando se empana, fica um sabor interessante, ainda visualmente fica um prato diferente. Então é apreciado dessa forma. Então, essas são algumas informações sobre essa planta, mas enfim, existem inúmeras outras aí que a literatura descreve. É uma planta muito interessante. Bacana, super, super interessante mesmo. Por isso que essa entrevista está sendo muito bacana, porque você está podendo trazer para a gente aí muitas dessas flores que eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não sabem que elas podem ser comestíveis. Sim, e o dente de leão ocorre assim no jardim aqui, de onde eu moro mesmo, algumas épocas do ano fica cheio de dente de leão. Então, às vezes as pessoas passam, olham e não sabem que trata-se de uma planta que tem potencial comestível. Que bom, porque senão ia acabar com o seu jardim aí, né? Sim. Isabela, agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Na verdade, são duas perguntas em uma só, sendo que uma delas, a pergunta que eu quero te fazer aqui, você já comentou sobre essa rosa aí, por conta do óleo essencial. Todas as rosas são comestíveis? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte: e a rosa búlgara, que é a que você comentou, famosa por seu óleo essencial e utilizada na base dos perfumes, não é isso? Comenta para a gente um pouco mais de detalhes sobre essas duas perguntas, e principalmente da rosa búlgara. Sim, Nelson. Todas as rosas são comestíveis. Todas. Existem mais de 100 espécies de rosas, sejam elas híbridos ou não, mas todas elas são comestíveis. A diferença, um detalhe aqui, as mais aromáticas, ou seja, aquelas que exalam mais cheiro, são as mais saborosas, que é o caso da rosa búlgara, por exemplo. Ela é extremamente aromática, tanto que é utilizado o óleo essencial dela para perfumes, porque é do óleo essencial dela que vem o aroma, que vem o cheiro. Então, ela é comestível também e é uma das mais saborosas exatamente por causa disso, pelo seu aroma intenso. E ela pode ser, além na indústria de perfumaria, por exemplo, mas o que mais nos interessa aqui, digamos, ela pode ser utilizada no consumo de várias formas, o que é muito comum. Na Ásia, por exemplo, na Ásia se aprecia muito o consumo de rosas. O que eles fazem são preparações de molhos, como água de rosa. Fazem algumas preparações e colocam essa água de rosa para compor o molho e usam muito em carnes, por exemplo, para aromatizar, para saborizar, porque ela tem um aroma muito forte e acaba dando um sabor bastante característico. Então, ela é muito usada para isso. E as rosas, de forma geral, elas têm muitas vitaminas e baixo teor calórico. Então, por isso que elas são muito apreciadas. Isso é um pouco geral assim, para as rosas. Elas possuem características
bastante parecidas, mas a rosa búlgara se destaca em função do seu aroma, por isso ela é muito apreciada, por ter um sabor mais intenso, então ser mais marcante, então ela é uma muito utilizada, como você disse, na indústria de perfumaria, por exemplo, ou de outros cosméticos, em função do seu aroma, do seu óleo essencial. Perfeito. E deixa eu te fazer uma outra pergunta ainda, falando sobre as rosas brancas, que você comentou aí também. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre ela, que acho que tem muita curiosidade sobre essa espécie, né? Quais são os benefícios e como utilizá-las e o porquê utilizá-las? Sim. Bom, a rosa branca, como eu disse, existem muitas espécies de rosa, mais de 100. A rosa branca é a rosa alba. Ela é um híbrido, ou seja, ela vem do cruzamento de duas outras espécies de rosas. Tem a foto dela. E, de forma geral, o perfil nutricional, digamos, das rosas são muito parecidos. Então, são plantas que são muito ricas em vitamina C, por exemplo. Então, isso é muito importante, porque o consumo dela pode se dar por esse motivo. É um dos motivos que nos fazem consumir rosas brancas, porque elas são ricas em vitaminas, principalmente vitamina C, vitamina E. Então, isso é o que a gente chama de uma planta que tem um potencial nutracêutico. Ou seja, quando a gente ingere, além de estar ingerindo plantas que nos beneficiam nutricionalmente, elas podem também nos beneficiar através dos seus potenciais medicinais. Então, por isso é interessante inserir esse tipo de flor no nosso consumo. E como eu disse, isso varia o sabor das rosas em função do perfume, né, do aroma. A rosa branca não é tão aromática quanto a rosa búlgara, por exemplo. Só que ela também tem um sabor, ou seja, o sabor é diferente, é um sabor mais leve, mais suave. Então, é bastante interessante usá-la, por exemplo, para decorar pratos, principalmente na área de confeitaria. O que eu tenho visto muito são bolos de casamento, por exemplo, decorados com rosa branca. Então, é um potencial de utilização bem interessante para essas rosas. Então, além do seu potencial nutricional, como eu disse, ela possui esse potencial de enfeitar os pratos, mas não só enfeitar, porque elas também podem ser consumidas. Isso é um detalhe em relação às rosas também, como você mostrou na foto. Você consegue mostrar de novo para a gente? Claro, sem dúvida. Vamos pegar aqui para passar para você. Uma pequena dica, seja para rosas ou para outras flores que possuem, onde é possível ver esse botãozinho aí na área central dela, exatamente o miolo, é interessante tirar, porque essa base costuma ser amarga. Claro que quando for para enfeitar os pratos, você vai colocar a rosca completa, mas na hora do consumo, consumir apenas as pétalas, porque o sabor não é tão agradável. Mas tem quem aprecie também, né? Então, é uma questão de gosto pessoal mesmo, mas é uma dica que a gente sempre dá: evitar consumir os miolos das plantas, porque eles não têm um sabor tão interessante. E geralmente também é onde está o pólen. Então, evitando o consumo do miolo, está evitando o consumo do pólen. Então, a probabilidade de alguma reação alérgica, por exemplo, diminui bastante quando se retira o miolo da planta, da flor. Entendi. É importante dizer que não é só saber qual é a planta, e sim como utilizá-la, né? A parte, exatamente. Quais as partes? Para que você possa tirar dela o máximo de proveito possível e com sabores agradáveis, na verdade. Verdade. E deixa eu te perguntar, quero saber agora, na nossa pergunta aqui, cá entre nós, qual a flor comestível de sua preferência para consumo? Olha, Nelson, essa é uma pergunta difícil, porque conhecendo tantas flores e com tantos sabores, ter uma preferida é difícil. Mas cá entre nós, a minha flor comestível preferida é a Calêndula officinalis, porque linda flor, eu acho lindíssima, já é uma flor. Linda, linda mesmo. Disse, né, que a gente come primeiro com os olhos. Então, imagina uma flor dessa, realmente já aquele tipo de flor que você começa comendo com os olhos, porque eu particularmente acho belíssima. E é a minha flor comestível preferida, porque digamos que eu já tenho uma história com a calêndula, porque no mestrado foi a flor que eu estudei. Eu estudei
unicamente a calêndula durante o mestrado. Não pelo potencial comestível, no mestrado eu estudei pelo potencial medicinal, mas foi aí que eu comecei a entrar no mundo das flores comestíveis, porque foi através da calêndula que eu comecei a consumir, porque ela foi a primeira flor comestível que eu consumi, foi a calêndula. Então foi onde eu comecei a estudar não só o potencial medicinal dela, que era o foco da minha dissertação, mas comecei a pesquisar também sobre o potencial comestível. E foi aí onde eu comecei a estudar, comecei a entender um pouco mais sobre esse mundo das flores comestíveis. Então, é uma flor, para mim, particularmente muito especial, muito importante. E além da beleza, obviamente, dela, ela tem potenciais medicinais excepcionais. Por exemplo, é cientificamente comprovada a ação cicatrizante da calêndula, ou seja, ela é uma flor cicatrizante e ela tem um potencial antioxidante muito alto, que é uma coisa que se fala muito hoje, né? Se consumir antioxidantes. Então, é uma flor muito interessante para consumo, porque ela tem muitos antioxidantes. É tanto que ela é muito utilizada, por exemplo, na indústria de cosmético, para produtos para a pele, por exemplo. Sejam cremes, sabonetes. Existe um sabonete que é feito de calêndula, tem calêndula na sua base, né? Existem shampoos, cremes, enfim, uma infinidade de produtos que são feitos com calêndula. E como comestível, além desse potencial de consumo dela fresca, enfim, ela pode ser seca, pode secar essas flores e moer, e ela pode ser utilizada como corante, em substituição ao açafrão, por exemplo. Porque como a gente viu, ela tem uma cor bastante intensa, então ela colore muito. Eu já fiz, por exemplo, arroz de calêndula, que é colocar as pétalas, e olha que eu coloquei frescas. Quando secas, o potencial corante dela aumenta. Coloca as pétalas durante a preparação do arroz e fica aquele arroz com um tom um pouco mais amarelado. A intensidade vai variar em função da quantidade de pétalas que você colocar, mas é bastante interessante. E aí depois você pode consumi-las frescas também. Ela tem um sabor picante, então para quem é muito diferente da maioria das flores, que geralmente tem sabores suaves, sabores um pouco mais doces. Então, ela tem esse sabor picante, pode ser usado como corante, como condimento, enfim, é uma infinidade de usos. E como nas rosas também, o miolo dela é um pouquinho amargo, então é interessante comer só as lígulas. A gente chama de pétalas, mas no caso da calêndula, chama-se lígulas, o que a gente normalmente chama de pétalas. Então, ela é uma flor, para mim, extraordinária, a minha preferida mesmo. Que bacana. E ela é bonita realmente. Isso. Olha, dando sequência aqui ao nosso bate-papo, eu vou colocar mais uma pergunta que nos foi enviada antecipadamente pela Maria Ramos de São Paulo. Olha só, ela está perguntando assim: Isabela, quais as flores comestíveis que você indicaria para fazer parte da nossa alimentação? Olha, interessante. É bastante interessante, Nelson, essa pergunta, mas não existe uma regra, por exemplo, não existe, enfim, alguma regra para se seguir, porque é bastante variável. Eu sempre digo que não existe uma flor comestível que seja melhor para consumo do que a outra. A melhor flor comestível é aquela a qual você tem acesso. Não adianta eu dizer para ela consumir uma flor e na região que ela mora não ter oferta dessa flor, por exemplo. Porque as flores comestíveis estão em alta, o assunto está em alta, mas a oferta de flores ainda não é uma oferta regular. Então, às vezes, chega-se em um mercado hoje e você encontra flores comestíveis, mas amanhã, por exemplo, você já pode não encontrar, porque não existe uma oferta regular. Então, o que eu sempre digo é para dar preferência àquelas flores que você encontre na sua região. E vá testando em relação ao sabor e respeitando o seu paladar, obviamente, porque é para ser uma experiência sensorial agradável o consumo de flores. Então, se você não gosta daquela flor, também não faz sentido que você consuma. Então, é importante observar isso. Qual a oferta na sua região? Para quem quer cultivar, por exemplo, existem algumas flores comestíveis que são fáceis de cultivar. Observe, por exemplo, de onde é essa flor? Será que é fácil cultivar onde eu moro? Será que eu consigo propagar aqui? Então, então dê preferência para essa que você consegue propagar. Porque, por exemplo, eu já estive em contato com uma pessoa que mora no Maranhão, que veio
tirar uma dúvida comigo de como cultivar capuchinha, porque no Maranhão ela não consegue cultivar de maneira nenhuma. Então, a gente foi estudar um pouco e, enfim, chegamos a algumas conclusões do que ela poderia fazer para tentar cultivar lá. Só que, por exemplo, ela não está conseguindo cultivar capuchinha no Maranhão. Então, é interessante procurar uma outra flor que se consiga. Aí, depois, ela conseguiu cultivar o amor perfeito, por exemplo, que também é comestível. Então, as mais indicadas para fazer parte da alimentação são aquelas às quais sequer se consegue ter acesso. A flor do Guarujá seria uma delas? A flor do Guarujá seria uma delas, porque uma dica que eu dou é dar preferência para flores que sejam nativas. E a flor do Guarujá é nativa. Existe uma outra espécie muito parecida com ela, com a flor do Guarujá, que também é chamada popularmente de flor do Guarujá, só que a outra espécie não é nativa. Essa é a espécie nativa. Então, ela ocorre naturalmente em áreas litorâneas, por exemplo. Então, para quem mora nessas áreas, para cultivar ela vai ser muito fácil, porque ela é extremamente adaptada. Então, o que eu indico também para fazer parte da alimentação é flores que sejam preferencialmente nativas, porque elas são adaptadas ao nosso clima. Então, a probabilidade de sucesso no cultivo dela vai ser muito maior. Então, acho que são esses os fatores que devem ser levados em conta. Não existe uma que seja melhor e que eu possa dizer essa é essencial de introduzir na alimentação. Não existe isso. O ideal é aquela que esteja dentro da realidade da pessoa que deseja consumir. Perfeito. Espero que a resposta tenha contemplado aí a pergunta da nossa amiga Maria Ramos, de São Paulo. Muito obrigado. Que são mais fáceis de encontrar flores comestíveis, uma das mais ofertas em São Paulo. Muito obrigado para a Maria por ter nos feito a pergunta antecipadamente através das nossas redes sociais. E o importante é participar realmente do nosso programa aqui e ajudar a gente a questionar os nossos entrevistados. Isabela, as flores comestíveis já fazem parte dos cardápios dos restaurantes? Você poderia nos indicar alguns desses restaurantes? Existem, sim, restaurantes que têm as flores comestíveis em seus cardápios. Geralmente, na composição de pratos, é um pouco mais difícil de encontrar algum prato que seja só de flores comestíveis, por exemplo. Às vezes, olhando-se meramente o cardápio, talvez você não encontre uma indicação de que tenha flores comestíveis, mas quando você vê a composição do prato, existem muitos que têm as flores comestíveis na sua composição. Saladas, por exemplo, é muito comum a composição de saladas com flores comestíveis, é o que se chama de salad flowers, né? Esses termos geralmente vêm do inglês e vão sendo incorporados, mas existem sim. E os que eu conheço, que eu, enfim, já tive algum tipo de acesso e já vi que tem flores comestíveis no seu cardápio, que tem flores comestíveis na composição de pratos, estão todos na cidade de São Paulo. Fora, eu não consigo dizer nenhum fora da cidade de São Paulo, mas, por exemplo, tem um restaurante Sal, que é do chefe Fogaça, do Masterchef, que ele tem pratos que são compostos com flores comestíveis. Tem um outro restaurante que chama Tujuína, que também tem alguns pratos que tem flores comestíveis. Félix Bistrô também é um outro que eu já vi, que tem no seu cardápio pratos que levam flores comestíveis. E tem um que é La Tabule. É francês, então me desculpem a pronúncia aí, mas também já vi que tem. Não estou fazendo propaganda para os restaurantes, mas é porque essa é uma pergunta muito frequente das pessoas. Em que restaurante eu consigo encontrar flores? Porque às vezes não se encontra para comprar em mercado, por exemplo. Então a pessoa às vezes quer ir no restaurante para consumir. E esses são alguns que eu já vi em algum momento estar ofertando flores comestíveis. E como eu disse, como nem sempre a oferta é regular, pode ser que nem sempre tenha flores no cardápio, que naquele dia não tenha, porque às vezes não tem a oferta, mas de forma geral, assim, já vi nesses restaurantes a presença de flores comestíveis. Bacana. Vamos atender a mais uma pergunta aqui. A pergunta foi feita pelo Júlio César, de Campinas. Júlio César Rodrigues. Ele diz o seguinte: Isabela,
Existe uma maneira de saber se a flor é comestível ou não? Essa é uma questão, Nelson, que as pessoas me fazem muito. Como que eu vou saber se uma flor é comestível ou não? A única maneira de saber é tendo um conhecimento prévio, se ela é comestível ou não. Por exemplo, se você estiver em um local, por exemplo, fui visitar a Amazônia, encontrei lá uma flor que nunca vi na vida, que talvez nem esteja ainda descrita. Como saber se essa flor é comestível ou não? Impossível saber olhando para a flor. Isso não tem como saber só de olhar a flor. Não existe estrutura na flor que indique se ela é comestível ou não. Não existe cor, não existe formato, enfim. Não tem como visualmente saber que uma planta, que uma flor, desculpa, é comestível. Então, como que se sabe? Através de conhecimento prévio. E de onde vem esse conhecimento prévio? Estudos científicos. Por quê? Tá. As flores são, como sabe-se que essas flores podem ser consumidas? Porque pesquisadores estudaram essas flores, descreveram o perfil químico dela, e nesse perfil químico vem todas as substâncias que estão presentes nessas flores. Todas as substâncias químicas, todas as proteínas, por exemplo, toda a composição, tanto química quanto nutricional dela. Então, já se sabe, quando se vê esse perfil químico, os pesquisadores já sabem quais substâncias químicas são tóxicas, por exemplo, quais não são. Então, é através desse perfil químico que se sabe se uma flor é comestível ou não. Então, isso através do estudo científico. Então, deve-se ter um conhecimento prévio, a pessoa já tem que, enfim, ou ter tido acesso a algum tipo de estudo, ou conhecer alguém, por exemplo, que saiba que aquela flor é comestível. Porque a gente não pode também descartar os conhecimentos tradicionais, conhecimentos populares. Porque se existe uma população, por exemplo, que consome um tipo de flor há anos, por exemplo, uma população litorânea, no Nordeste, que ocorre muito a flor do Guarujá, a população de uma determinada cidade litorânea consome flor do Guarujá há anos, de gerações em gerações. Ninguém nunca teve uma reação tóxica, mas não existe nenhum estudo científico que comprove que ela é comestível, por exemplo. Mas existe o histórico de consumo dessa população, essa flor é comestível, porque se ela não fosse, algum tipo de reação já teria acontecido. Então, a gente pode se basear no estudo científico ou também no conhecimento popular, no conhecimento tradicional, até porque muitas das pesquisas sobre isso vêm pela demanda do conhecimento tradicional. Então, os cientistas veem isso, se consome muito uma flor específica. Vamos traçar o perfil químico dela, ver se realmente não existe nenhuma substância que seja tóxica para humanos, enfim. Então, é assim que se vai sabendo, é através desse conhecimento. E aí, livros, também existem muitos livros que trazem descrição de flores que são comestíveis, alguns existem blogs e sites, tomando sempre cuidado, claro, que sejam de fontes confiáveis, mas é esse conhecimento prévio mesmo que garante que uma flor, que nos garante saber se uma flor é comestível ou não. Só observando, não dá para saber. Perfeito. Pode falar. Não pode. Eu te interrompi. Tudo bem. Então, Júlio César, esperamos ter respondido a sua pergunta aí. Um comentário. Exatamente. Isabela. Falando, sim. Como nós podemos fazer para entendermos mais sobre esse assunto tão interessante, sem ter que fazer uma faculdade e ser uma expert, especialista, estudiosa como você? Então, Nelson, nós acabamos de gravar, de disponibilizar um curso sobre flores comestíveis. É um curso bem interessante, ele está dividido em alguns módulos, e nesse curso a gente vai falar desde o consumo de flores comestíveis, de como surgiu, porque apesar de estar, digamos, na moda agora, em tempos antigos já se consumia flores comestíveis. Então, a gente vai passar pela história das flores comestíveis, quais as populações que consumiam, enfim. Vamos falar sobre os benefícios do consumo dessas flores, porque é bom consumir as flores comestíveis, porque nós devemos inseri-las em nossa alimentação. Vamos falar de 15 espécies de flores comestíveis que já são estudadas, que têm dados científicos que comprovem, que dão segurança de que essas flores
são comestíveis, vamos falar sobre alguns modos simples de consumo dessas flores, vamos falar também como armazenar, conservar as flores comestíveis e também um módulo que eu acho muito importante, mas que nem sempre é citado, é sobre flores tóxicas, ou seja, aquelas flores que não se deve consumir, porque é importante conhecê-las exatamente para evitar consumi-las. E o curso está muito bacana, tá, assim, é um curso que qualquer pessoa pode fazer, ele vai estar disponível no site da Marupai AD, www.marupaiad.com.br. Então, acessem, conheçam a plataforma, vejam o nosso curso, que está muito interessante, e o valor é bem acessível. Para quem deseja conhecer um pouco mais sobre esse curso, é uma oportunidade excelente. Como você disse, não é um curso longo, então não vai demandar muito tempo aí e vai dar para aprender bastante coisa. Eu vou aproveitar que você falou sobre o curso, colocamos aí o site também, e você fez uma chamada para esse curso, né? Me mandou aqui, não vou perder essa oportunidade, vou colocar aqui para o pessoal assistir. Vamos lá, então, vamos ver um pouquinho dessa chamada do curso da Isabela. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso Flores Comestíveis, Conhecendo e Consumindo. Eu sou a Isabela e sou uma das organizadoras do curso. O nosso curso está dividido em módulos que vão abordar desde o início do consumo das flores comestíveis até aquelas que não podem ser consumidas. Vamos lá? Vamos lá, né? Isso aí, obrigada. Tem que acessar lá o site que você falou. Isso. E se inscrever para que possa fazer o curso. Sim, deixa eu te fazer uma outra pergunta com referência a esse curso. Para se inscrever nesse curso, é necessário ter algum conhecimento prévio sobre o assunto ou não? Não é necessário nenhum conhecimento prévio sobre o assunto. Ele está numa linguagem bem simples, bem acessível, e alguns termos ou, enfim, definições que sejam um pouco mais científicas, digamos, acadêmicas, que são apresentadas, a gente explica, mostra o significado, então qualquer pessoa compreende de forma bem fácil. É um curso com a linguagem simples, então, e o conteúdo não é nada muito aprofundado, científico, acadêmico. Então, qualquer pessoa pode fazer o curso que vai ter entendimento total. Bacana. E você poderia citar algumas flores que estarão neste curso? Sim, claro. Como eu disse anteriormente, são 15 espécies de flores que nós apresentamos nesse curso. Muitas nativas, algumas exóticas, porque muitas flores exóticas são muito consumidas aqui também. Entre as mais comuns está a calêndula, que eu falei anteriormente dela. A gente fala sobre calêndula no curso, sobre rosas também, sobre a capuchinha, que é uma das flores comestíveis mais comuns, sobre o amor perfeito, por exemplo. Enfim, sobre a flor do guarujá também, que foi mostrada. Então, são muitas espécies de flores. Essas são algumas das que estão lá no nosso curso. Mas acessem que vocês vão ver as outras flores que estão lá no nosso curso. Legal, Isabela. Bom, Isabela, muito obrigado aí por esse bate-papo gostoso, esclarecedor, que eu tenho certeza que muitas pessoas como eu adoraram e saber um pouco mais sobre as flores e as possibilidades que elas nos causam, além da beleza, né? Agora eu vou deixar aqui um espaço para que você deixe os seus contatos e também uma mensagem para os nossos seguidores. Bom, primeiro eu agradeço pelo convite, Nelson. Foi um prazer enorme estar aqui no Cá Entre Nós, falando sobre flores, que é um assunto que eu gosto muito e acho que é uma oportunidade incrível de divulgação desse tema. Eu agradeço muito mesmo. Foi muito bom participar. Agradeço às pessoas que mandaram as perguntas, quem está nos assistindo também. Muito obrigada por participarem. E eu vou deixar os contatos aqui para quem tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais sobre as flores, ou, enfim, tirar dúvidas sobre o curso, podem entrar em contato comigo, através do telefone, do e-mail, que o Nelson vai deixar aí para vocês verem,
podem, por exemplo, acessar, entrar em contato comigo através do Facebook também, ou Instagram. Eu tenho também um Instagram que é Flores Comestíveis, que é onde eu divulgo um pouco sobre o mundo das flores também. Então, para quem gosta desse tema, é interessante acompanhar. E eu vou deixar também, tanto no meu Instagram pessoal, quanto no de Flores Comestíveis, o link para o curso, para quem quiser acessar. Vai estar disponível no Facebook também. Ou se alguém quiser que eu mande por e-mail, entre em contato comigo. Então, podem entrar em contato para mais informações ou sobre flores ou sobre o curso. E fiquem à vontade. Muito obrigada mais uma vez. Oi, Isabela. Quem agradece somos nós. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter dado essa entrevista muito bacana e esclarecedora, como eu já falei anteriormente. Hoje recebemos aqui no Cá Entre Nós a Isabela Barbosa Marques. A semana que vem teremos uma outra entrevista sugerida por você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail, sempre sugerindo as pautas a serem tratadas aqui nas semanas seguintes. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações e divulguem as nossas entrevistas em suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso aos assuntos que são abordados aqui no Cá Entre Nós. Mais uma vez, muito obrigado, Isabela, e também agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.